Cumprimento a todos os jovens, a todos os irmãos, a todos os internautas, com a paz do Senhor Jesus. Estamos, portanto, gravando a pré-aula da lição de número 8, que tem por título Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. Neste trimestre, estamos estudando sobre personagens bíblicas que foram referências em oração. Meus queridos irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de que abrisse a sua Bíblia no livro de Abacuque. Há uma divisão bíblica a qual inclui os 5 primeiros livros, a lei de Moisés, chamada de Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, de Josué até o livro de Esther, são conhecidos como livros históricos. Narrativa de fatos que aconteceram. De Jó até Cantares, livros poéticos ou sapienciais de sabedoria. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, conhecidos como profetas maiores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são considerados como profetas menores. Não significa que estes profetas tiveram um ofício menor ou eram menos importantes do que os anteriores. Mas trata-se de elaboração de conteúdo. Abacuque tem 3 capítulos, Isaías tem 66. Logo, é um livro muito maior. Então, meus amados irmãos, na lição de hoje estaremos estudando sobre esta personagem peculiar em toda a história bíblica, pois pouco se sabe sobre Abacuque. Até mesmo alguns profetas menores, como Jonas, são mencionados em outros textos, Dizem reis que Jonas ministrava como profeta. Jesus cita Jonas como um sinal, um exemplo. Mas Abacuque, ele é pouco citado. Embora um único versículo de Abacuque tenha sido suficiente para embasar uma das maiores doutrinas teológicas da história da Igreja, pouco se sabe sobre esta personagem. Alguns acreditam que Abacuque ele era um levita, pelo fato ali de toda a elaboração de um cântico, enquadrado nos requisitos preenchíveis para a entoação de cânticos no templo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, Então, primeiro, vamos falar sobre o livro de Abacuque e depois sobre a personagem Abacuque. Um fato interessante: não há sentenças ou oráculos. O que é um oráculo? Aquela visão, Por exemplo, o oráculo de Isaías a respeito do Egito. Ai do Egito! Essa nação será em breve destruída, em ruínas, chacais andando. Não há essa sentença no livro de Abacuque. Isso torna um profeta quase que único, que a maioria dos profetas
davam sentenças. Aliás, é muito difícil você dizer qual profeta foi mais importante que o outro, embora uns tenham um ministério muito mais abrangente. Jesus disse que João Batista foi o maior, ou, melhor dizendo, dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Todavia, quem for o menor no reino dos céus, este será maior do que ele. É um paradoxo. Por isso que é difícil, mesmo nós que somos espirituais e não naturais, ainda é difícil compreender as coisas celestiais. Mas enfim. O que acontece nesse livro é um diálogo. Estamos estudando aqui, neste trimestre, sobre a oração. Eu me lembro que logo no começo eu disse, se não me engano, não sei se foi a pré-aula de número 1, que oração não é monólogo. Monólogo, nós sabemos que o prefixo mono, né, monoteísmo, monogâmico, monólogo, indica o número 1. Portanto, monólogo seria diálogo de uma pessoa, ou seja, a pessoa falando sozinha, ou falando e ninguém dando créditos ou lhe respondendo. Então, um diálogo é quando você fala e mais pessoas te respondem, geralmente 2 ou mais pessoas. Portanto, aqui é um diálogo, é uma oração, e essa oração é um exemplo de diálogo, um exemplo de oração. Diálogo entre Deus e Abacuque. Então Abacuque falava e Deus também falava. Abacuque falava e Deus lhe respondia. Moisés falava com o Senhor face a face. Denota-se então um alto grau de intimidade para com Deus. Como eu disse antes de nós falarmos sobre a personagem Abacuque, as citações no Novo Testamento, as quais referem-se a um texto de Abacuque, o qual se trata de uma das maiores doutrinas da Reforma Protestante, a justificação pela fé. Tu abra sua Bíblia aí no livro de Abacuque, capítulo de número 2, se quiser anotar, pode anotar, é interessante. E versículo de número 4. O que está escrito? Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo viverá da fé. Romanos, capítulo de número 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Há outras citações em Gálatas 3:11, Hebreus 10:38. Não vamos ler para não tomarmos tempo. Observe. Um dos solas da Reforma Protestante é sola fide, ou somente a fé. Só a graça, sola fide, sola escritura, conforme nós sabemos. Somente a fé. Derruba-se, portanto, toda aquela ideologia, aquela ideia de que pelas suas obras você será salvo. Mas, professor Gabriel, assim está escrito que a fé sem obras, ela é morta. Então por que o justo vive da fé? Por que a fé te salva? A salvação é um presente, é um dom de Deus. Não vem de vós,
ela vem de Deus. Portanto, observe bem. O que o apóstolo Tiago está querendo dizer é que, embora pela sua fé você é salvo e pela sua fé você vive, o salvo, ele pratica boas obras. É impossível alguém ter boas obras e ser salvo sem fé. Mas também é impossível o salvo não ter boas obras. É isso que ele está querendo dizer. Então essa doutrina da justificação pela fé veio de um profeta que a gente nem sabe muito sobre ele, que só tem 3 capítulos, mas mudou o contexto da história e da teologia. Vamos prosseguir aqui. Uma das bases do livro é que, mais ou menos, o que Deus está querendo dizer é: varrendo a sujeira de uma nação, mesmo usando uma vassoura suja, como somente Deus pode fazer. Vou repetir aqui, se quiser anotar, você pode até anotar, que é interessante. Varrendo a sujeira de uma nação, mesmo usando uma vassoura suja, como somente Deus pode fazer. Ou seja, Deus estava varrendo os pecados de Judá usando uma vassoura suja, ou seja, uma nação que também era pecadora, a Babilônia. Como somente Deus pode fazer, pois só Ele tem domínio sobre tudo. Ao longo da história da humanidade, todas as nações pecaminosas tiveram diversos castigos, fosse catástrofes naturais, Sodoma e Gomorra, os pré-diluvianos, fosse a guerra, como os amorreus que habitavam em Canaã, né? Ou o domínio de outros povos, até mesmo na Idade Moderna. Os espanhóis dominaram os astecas, os portugueses dominaram os indígenas do Brasil. Então sempre Deus usou uma nação para executar o seu plano e a sua vontade. Isso não torna Deus mau, mas Deus justo. Nunca se esqueça disso. Então Deus varreu a sujeira de Judá usando uma vassoura suja, que era a Babilônia, como somente ele poderia fazer. Então a elaboração do livro é mais ou menos assim. Primeira questão, pecado de Israel. Aí depois tem a primeira resposta, a invasão da Babilônia. Depois a segunda questão, o pecado da Babilônia. Depois a segunda resposta, a destruição da Babilônia. E por fim, no capítulo 3, oração e louvor ao Senhor, que se torna uma expressão pública, haja vista que esse louvor de Abacuque foi enviado aos dirigentes do templo. Então, 2 blocos de divisão: questões humanas e respostas de Deus, primeiro e segundo capítulo, e no terceiro, esperança e adoração. Vamos fazer a aplicação e daqui a pouco a gente vai falar sobre a personagem Abacuque e o conteúdo do livro. Um dos objetivos desta lição, conforme nos diz a leitura diária, é fazer você refletir sobre o papel de Abacuque. Orar e louvar no caos. Atos 16, 25. Como pode alguém orar e louvar em meio ao caos? Eu mesmo posso usar como referência a minha vida. Estou passando por muitos problemas. Mas mesmo assim, por mais que eu não tenha força, eu devo orar e louvar em meio ao caos. E você também. Não há homem que não passe por problemas. E por mais que sua vida seja caótica, você deve orar e louvar em meio ao caos. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. O judeu, a lei mosaica, estabelecia um castigo de você ser açoitado de 40 chibatadas menos uma, ou seja, 39 no máximo. A lei romana não. Ficava a critério do juiz ou do magistrado. Então sabe-se lá quantas chibatadas Paulo e Silas levaram ali na cidade de Filipos. Mas mesmo dentro de uma prisão insalubre, com frio, dores pelo corpo, ou até mesmo queimaduras, ardência, estado caótico,
A morte bem próxima. O que os dois disseram? Vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar em meio ao caos. E o final você já sabe. O terremoto quebrou os grilhões de Paulo e Silas e eles foram libertos da prisão e o carcereiro foi salvo juntamente com sua casa. Qual disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Segunda aplicação. Deus inclina seus ouvidos para o clamor dos santos. Zacarias capítulo 10, versículo 6. E fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José e fá-los-ei voltar, porque me compadeci deles. Então serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus e os ouvirei. Não importa o seu clamor, persista, porque Deus irá atendê-lo. Bênção ou maldição? Deuteronômio capítulo de número 11, versículos 26 ao 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Meus amados irmãos, estamos vendo aqui, portanto, que embora houvesse intercessão, não seria cabível Deus deixar de castigar o povo de Israel. Primeiro, porque está escrito que ele castiga a todos quantos ele ama. Segundo, porque eles foram notificados desse castigo assim que estavam para adentrar a terra de Canaã, o qual dizia que se eles seguissem outros deuses, viria sobre eles a peste, a tísica, a febre, a doença, a guerra e diversos outros tipos de males. Viria uma nação de longe, feroz como a águia, a qual eu citei na minha pré-aula anterior, que segundo o rabino Amnon Shach, representa o símbolo do exército nazista de Hitler. Então esses sofrimentos, conforme eu disse naquela pré-aula, foram prosseguindo desde aquela época até os dias atuais, até 1948, quando Israel voltou a ser uma nação. Nos diz alguns hinos da harpa, embora aconteça tudo isso, que você tem que crer nas promessas. Terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, eu sei que Deus as irá cumprir. De Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo, não falhará. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Portanto, embora não saibamos a procedência da sua intercessão, o que está acontecendo em sua vida, não deixe de interceder. Por mais que você saiba que não dará certo agora, que agora é preciso você passar por isso, futuramente as promessas de Deus para a sua vida irão se cumprir. Meus queridos irmãos, uma outra aplicação, o semear e o colher. Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7. Vamos ver o que está escrito. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer.
Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que se semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que se semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não se canse de fazer o bem. Dizem, daquela famosa lei do retorno. Mas essa lei do retorno, ela é regida por Deus. Não é da forma como é explícita muitas vezes. Ah, mas Deus vai me castigar. As consequências do pecado levam ao castigo. Más escolhas levam ao castigo. E isso vem de Deus, pois Ele é um justo juiz. Ah, mas Deus é amor. Ele não faz nada contra ninguém. O mesmo Deus que te ama e enviou o seu Filho para te salvar é o mesmo Deus que pode lançar a sua alma no inferno. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não temas os homens, mas teme aquele que tem poder de, havendo você morrido, lançar a sua alma no inferno. Portanto, de Deus não se zomba e não se deixe escarnecer. O que a gente faz, a gente colhe. O que a gente planta, a nossa semente, deve ser uma semente boa, igual da parábola do semeador, produzir frutos. Porque se for uma semente má, nossa árvore será cortada e lançada no fogo. E o machado, desde a época de João Batista, está posto à raiz. Uma outra aplicação, a intercessão por um povo. Efésios capítulo 4, versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa perdão, meus amados irmãos. Perdão, Efésios capítulo 1, versículo 16. Perdão. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações. São as orações de Paulo em favor dos Efésios que a gente vai estudar aí, se não me engano, na lição de número 12. Certo? Perdão pelo lapso. Mas enfim. Interceda por você. A gente tem esse costume, ora por mim, eu estou pedindo oração. E a gente intercede sempre pela gente. Senhor, eu quero um celular, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um casamento, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas a gente não ora pelos nossos próximos. Não é para você interceder só por você, mas interceda pelo seu amigo, pelo seu companheiro, pela sua companheira, pelo seu colega, pelo seu familiar, pelos seus pais, pelos próximos também. Faz parte da intercessão. Abacuque estava intercedendo pelo povo, não era somente por si próprio, era pelo povo. Interceda pelo seu próximo. Orai pela paz de Jerusalém, está escrito. Ore por outros povos, por outras nações. Não seja, desculpa a expressão, mas não seja egoísta em pedir coisas apenas para si. Jesus disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal. E a fé no Antigo Testamento, não vai dar para a gente ler aqui, só vou ler um versículo, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é a base de toda a intercessão e de toda a oração. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra-se da parábola lá do juiz iníquo? A viúva tinha uma petição sempre pedindo. O juiz não respeitava a Deus nem os homens, mas por causa da insistência dela, ele: olha, essa mulher não vai me deixar em paz. Tá bom, toma aqui o que você quer. E ela recebeu. Insista, porque se um injusto juiz fez isso, quanto mais o Pai Celestial, que é bondoso e cheio de misericórdia.
Que Deus nos faça refletir nessas aplicações. E agora sim, vamos falar sobre Abacuque. O seu ministério ele se deu na mesma época que Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. Ali possivelmente anos 607, 606, 605 antes de Cristo. Portanto, ele foi um contemporâneo de Daniel. E aqui nós temos umas peculiaridades sobre Abacuque. Um profeta que perguntava a Deus. Tem pessoas, você tem que temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas tem pessoas que têm medo de Deus, como se Deus fosse uma figura estarrecedora. Alguém que você não pudesse conversar porque é cruel. Mas não é assim. Você tem que ter temor. Você tem que respeitar e ter até mesmo um certo medo, contanto que não seja esse tipo. Mas Deus, Ele é o seu Pai. Ele é o seu Criador. Foi Ele que te formou. Foi Ele que conheceu o seu corpo ainda em fora. E Ele é o seu melhor amigo. Não, mas é porque eu tenho medo de perguntar a Deus e estar blasfemando, de estar murmurando. Não, não é esse o contexto. Você pode perguntar a Deus. Você pode questionar a Deus, contanto com sabedoria. E eu tenho certeza que Ele ficará feliz e vai te responder, pois Ele respondeu a Abacuque. Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor? Vou ler o 1 também. A profecia que viu o profeta Abacuque. A epígrafe, a queixa de Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Há uma série de questões de Abacuque, assim como Jó também fez algumas questões a Deus, fazia, a respeito da calamidade sociopolítica e social da sua época. Ele estava querendo dizer mais ou menos assim: Senhor, até quando, olha, eu vou ver alguém fazendo violência, fazendo mal e gritando para o Senhor e aparentemente o Senhor não está fazendo nada contra aquela pessoa? Até quando eu vivenciarei essa situação? Até quando passarei por isso? Portanto, não é pecado questionar a Deus. Entretanto, embora muitos duvidassem de Deus, Abacuque questionava. Mas ele só questionava, pois o seu coração ainda acreditava no Deus vivo, que nós vamos ver mais para frente. E guardava as dúvidas que ele tinha apenas para si mesmo. Ele estava vivenciando um péssimo período. Era um péssimo reinado. O rei Josias tinha feito uma grande reforma, a última grande reforma de Judá. Mas após a sua morte, os seus filhos foram realmente um símbolo de fracasso no reinado. E os dias para o castigo divino estavam contados. Um dos reis que vivenciou o período de Abacuque, contemporâneo, foi Jeoaquim. E ele teve um péssimo reinado. Olha só o que Jeremias vai dizer a respeito de Jeoaquim, no capítulo 22, versículo 17. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para derramar sangue inocente, para praticar a opressão e a violência. Esse rei Jeoaquim foi o mesmo que jogou fora as profecias, desprezou as profecias de Jeremias e jogou nas brasas de fogo, se eu não me engano, num cinzeiro. Ele só queria saber de violência. Ele só estava atento para a avareza, para enriquecer a si próprio. Está escrito em Provérbios, se não me engano, e quando o governo é mau, o povo padece.
E era o que estava acontecendo com Judá. Um péssimo governo, pecados amontoados, o ápice do castigo só ia dar nisso que nós vamos falar mais para frente. A limpeza de uma nação por uma vassoura. Deus usou os profetas e disse que limparia Judá como se limpa um prato. Todos os que passassem ficariam abismados, seria objeto de opróbrio e provérbio. Lhe tinirão os ouvidos com o que aconteceria com Judá. E foi realmente o que aconteceu. Temos também 2 lamentos proféticos em Abacuque. Capítulo 1, versículos 2 ao 4. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Observe bem, a lei é frouxa. E nos nossos dias de hoje, o que você acha? Pela graça de Deus, eu sou bacharel em Direito e eu concordo que a lei de hoje é frouxa. O criminoso tem regalias. Um cidadão que observa a lei não tem nenhum tipo de regalia. Você está na sua casa, chega um bandido, toma tudo o que você tem. E se você vacilar, mesmo você dando, ele tira a sua própria vida. Agora, por acidente, um policial vai lá e tira a vida de um bandido. Ele responde em juízo. Olha o paradoxo. O mal se tornou o bem e o bem se tornou o mal. Que a justiça, ela é frouxa. E a justiça nunca se manifesta. A lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Então esses problemas que você pensa, não, mas antigamente era melhor. Meu irmão, olha aqui o texto. Sempre o ser humano foi mau. Sempre houve injustiça, sempre houve glutonaria, houve homicídio, houve prostituição, houve pecado, houve bebedice. Sempre a humanidade procurou se afastar de Deus. Então a justificação, conforme está escrito em Abacuque, só vem mediante a fé. Se não fosse o sacrifício salvífico e vitalício de Cristo na cruz, todos nós seríamos candidatos, condenados ao fogo do inferno. Mas pela graça nós somos salvos. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Os discípulos disseram, mestre, o Senhor dizendo isso, então é impossível aos homens salvar-te. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus através de seu Filho. Vamos prosseguir aqui, portanto. Versículos 12 ao 17, ainda fazendo parte dos lamentos de Abacuque. Aí ele começa a dizer, Senhor, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. O Senhor para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Então, embora ele questionasse, ele sabia que Deus o castigaria, pois ele disse que o Senhor é santo, para juízo os estava colocando, e os fundaste para castigá-los. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. O atributo de Deus mais mencionado nas Escrituras é a santidade. Há uma classe angelical que fica 24 horas dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Lembre-se da visão de Isaías no capítulo 6. Por isso ele não pode ver o mal. Porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis?
que não tem quem os governe? Ou seja, estamos sem liderança, estamos sem líder, estamos sem governo. Jeoaquim era um péssimo rei. Ele a todos levantará como anzol, apanhá-los-á com a sua rede e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso à sua varredura, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Observe bem, Abacuque ele questionava e dava resposta. Ele questionava, mas dentro de si ele tinha a convicção de que não, os ímpios não ficariam impunes. E o Senhor respondia, né, e explicava os planos de julgamento. Versículo 5. Vede entre as nações. Olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o meu juízo e a sua dignidade. Versículo 11. Passarão como furacão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Portanto, Deus estava dizendo, olha, Abacuque, as pessoas que estão ao seu redor estão fazendo tantos males, e você está me questionando, dizendo que eu ainda não fiz nada. Mas olha só o que eu vou fazer contra eles. Às vezes você fica irado, Senhor, tanta injustiça no mundo, tantos problemas. O Asaf quase se desviou porque via o ímpio prosperando, mas Deus lhe mostrou o fim deles. Cavando a cova, aparentemente está tudo bem para as pessoas ímpias, mas estão cavando a sua cova para a sua própria perdição. Lembre-se do rico insensato. Foi ímpio, construiu, construiu fazendas, celeiros, enriqueceu-se e disse, agora eu vou descansar. Alma, descanse, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão tua alma. E o que tens feito? Para quem será? Davi disse, do Senhor vem a guerra. Portanto, essa guerra aí que vinha castigar Judá, vinha do Senhor. O Salmo 46 dos filhos de Coré diz, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Observe dos carros de Faraó, que perseguia os filhos de Israel. Deus enviou um tropeço sobre eles, um fogo no meio deles. E também faz isso até os dias de hoje, de forma simbólica, pois o Senhor vem à guerra e ele castiga quem ele quiser. Aquietai-vos, mas você que é salvo e está firme no Senhor, e é um intercessor assim como Abacuque. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não se preocupe com o ímpio, fique quieto. Eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 2, versículo 1. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam a vaidade? Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Versículo 8 e 9. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir os juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Mas bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.
capítulo 2, versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus estava dizendo: eu sou Deus, Abacuque. O mundo é meu. Todos ficam perplexos e calados comigo. Eu faço e deixo de fazer. Igual ele disse para Isaías: desde a eternidade eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Termina, portanto, o capítulo 3 com uma oração de louvor. Esta oração é um salmo feito por Abacuque sobre Sigionote. E no final diz que é para o mestre dos cantores e os instrumentos de música, ao que indica Abacuque seria, portanto, um levita, segundo a maioria dos acadêmicos de teologia. E o capítulo 3, embora o capítulo 1 e 2 nos trate de um mundo caótico, de um sistema caótico para Abacuque, no 3 é uma oração e uma esperança. Pois eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Aí ele continua: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. No versículo de número 16, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia, inclusive tem um hino cantado pela juventude, muito conhecido nos dias de hoje, mas cante e aplique na sua vida: todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que você não tenha tudo errado, está dando tudo errado, todavia, diga, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, o qual faz os meus pés como os das servas e me faz andar nas alturas, para o cantor-mor e para os meus instrumentos de música. Abacuque significa abraçado por Deus ou abraçar o entendimento. Ele profetizou durante a queda de Nínive e a ascensão da Babilônia. Com a morte de Josias, os dias de Judá estavam contados. Abacuque soltou um brado contra a violência, a falta de lei e a injustiça, conforme nós falamos. O salmo que ele fez no capítulo 3 foi endereçado aos dirigentes de música no templo. No capítulo de número 2, no versículo 2, ele fala que: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Essa visão demorou 66 anos para se cumprir. Mas se cumpriu. Moisés ficou 40 anos no deserto. E aos 80 anos, Deus lhe apareceu pela primeira vez. E viveu até os 120, mais 40 anos. Demorou 80 anos para iniciar seu ministério, mas se cumpriu. Não tenha pressa. A sua intercessão se cumprirá. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10, 20, 30 ou até 40 anos. Mas se cumprirá.
Deus respondeu às orações. Ele pode demorar. Capítulo 3, versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei. Ou seja, vou ter que me acalmar agora. Eu não sei quando Deus vai responder. Está vivendo o dia de angústia? Descanse no Senhor. Ah, mas é um clichê, todo mundo manda descansar no Senhor, mas não existe outra alternativa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 27, 14, por favor. Estamos encerrando aqui. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Davi, que escreveu esse salmo, passou por tanto problema e teve que esperar. Ele recebeu promessa de ser rei, mas teve que esperar o tempo certo. Ele não foi matar Saul, ele não foi apressar Deus, ele não achou que o plano dele era melhor do que o de Deus, igual muitas pessoas pensam. Não, ele esperou. Espere. Espere no Senhor. Salmo 37, verso 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Está na angústia? Você pode cair, mas não vai ficar prostrado. Mesmo no dia da angústia, há uma mesa, um banquete preparado no deserto. Basta você esperar. Ele demora. Deus pode às vezes demorar, pois o tempo dele é diferente do nosso. A gente é 24 horas, ele é atemporal, está fora do tempo. Um tempo na Terra é diferente do tempo em Marte, do tempo em Júpiter. Imagina do tempo para o Deus Todo-Poderoso. No Apocalipse, quando fala que houve silêncio no céu por meia hora para nós. Não é meia hora do céu. A meia hora do céu é diferente. Portanto, permaneça firme. Espere no Senhor. E vamos encerrar aqui com a abordagem do capítulo 3, no versículo 19. Jeová, o Senhor, é a minha força, o qual faz os meus pés como os das cervas e me faz andar nas alturas, para o cantor mor e para os meus instrumentos de música. Que diferença daquele que busca a Deus daquele que não busca. Aquele que busca ao Senhor, aquele que é servo de Deus, verdadeiramente Deus o faz andar sobre as alturas. Já aquele que exalta a si mesmo, Obadias 1, 5. 1:4. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Agora, quando você confia em Deus, Ele faz com que você suba até as alturas. Vamos, portanto, encerrar aqui a nossa pré-aula hoje. Malaquias, capítulo de número 4, versículo 2. E disse-me, que vês? E eu disse, perdão, meus irmãos, hoje ou meu óculos está ruim, ou eu estou confundindo os números aqui. Estava lendo Zacarias, Malaquias 4:2, perdão. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Lembre-se de Provérbios. Que para o justo vai como a luz da aurora, até ser, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai até se tornar um dia perfeito. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará as suas asas, e saireis e saltareis como bezerros do cevador. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Saiba, Deus está preparando um dia de bênçãos para você. Ele faz o dia da bênção e o dia da calamidade. Está escrito em Eclesiastes, para que o homem não saiba nada do que pode lhe suceder. Mas Deus está preparando um dia de bênçãos para você, um banquete aqui na terra e um dia de glória lá nos céus. A sua intercessão, ela tem poder. A oração de um justo tem poder.
pode ir muito em seus efeitos. Demorou a oração de Abacuque, a visão de Abacuque para se cumprir? Demorou, mas se cumpriu. E Deus manteve e susteve o seu servo. Deus vai ouvir sua intercessão, vai preparar um banquete para você e vai te levar às mansões celestiais. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa lhe dar esperança, paciência. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa fazer com que o sol da justiça resplandeça dentro do seu coração. Tem um texto muito interessante que me falhou a memória aqui agora. Eu não sei onde está escrito, mas só para complementar. Na sua casa, com calma, depois você procura, e é o que fala mais ou menos que a tribulação, ela traz a paciência e também depois ela traz a esperança. Ou a ordem é um pouco invertida. Eu não consigo me lembrar agora, pois não tinha marcado aqui, e veio aqui agora, quentinha do céu para você. Medite nesse texto. Tenha esperança. Passe por tribulação, aprenda, seja aprovado. Provado e aprovado. Mas mantenha viva a esperança. Diz o ditado, ela é a última que morre. Para você não vai ser diferente, pois a sua esperança ela não é baseada em conceitos humanos. A sua esperança está nos céus, onde homem algum foi artífice, onde não foi homem algum ou a carne e o sangue que revelou. É a esperança da vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu agradeço ao Portal EBD pela oportunidade concedida, agradeço a todos os irmãos, todos os internautas, todos os amados irmãos que aqui estão conosco. Deus te abençoe, continue intercedendo em seu favor, em favor de sua nação, em nosso favor, em favor de todos nós. E saiba que Deus, Ele vai ouvir a sua oração, as suas súplicas, que os ímpios não ficarão impunes e ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, no curral não haja vacas, o produto da oliveira minta, você vai se alegrar. Eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Isso sim é esperança. Deus te abençoe. Tenha uma ótima aula. Amém.